A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém? Para mais uma live, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja conosco esta tarde. Ele está no meio de nós, amém? Assim diz a palavra, que aonde dois ou mais estiverem falando, clamando em teu nome, ali ele se faz presente, amém? Glória a Deus. Enquanto as irmãs entram, eu vou convidar todos que compartilhem, aqueles que estiverem online, aqueles que forem ver mais tarde, glória a Deus. Que cada um receba a sua porção em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos faça a revelação da palavra, amém? Que ele nos traga aos nossos corações aquilo que nós queremos, amém? De alguma forma, colocar ali no altar. Mas que ele fale não o que queremos, mas o que precisamos ouvir, amém? Colocamos o que queremos no altar e o Senhor responde aquilo que é melhor para todos nós, glória a Deus. Que nós venhamos abrir o nosso coração nesta tarde e que ele venha a semear e a trabalhar em cada um de nós. Eu vou colocar um louvor, amém? Os irmãos vão me falando. A paz, Simone, glória a Deus. A paz, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vou colocar enquanto as irmãs entram, amém? Um louvor. E vão me falando, tá bom? Se o som tá bom, se tá muito alto, se tá dando pra ouvir direitinho. Qualquer coisa a gente ajusta aqui. Eu não consigo ver todos os irmãos, mas conforme forem entrando, vão dando glória a Deus. Nós vamos orar, nós vamos meditar, nós vamos louvar, amém? Em nome de Jesus. Tudo seja para honra e glória do Senhor, amém? Eu vou iniciar com louvor, enquanto as irmãs entram e vão compartilhando, vão chamando aí para nossa live da tarde, amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vocês me falam se tá dando pra ouvir, tá bom? Contigo, filho, contigo, filho. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Aleluia, glória a Deus. A vontade é tua e a minha vida em tuas Aleluia, mãos está. glória a Deus. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Tá dando pra ouvir direitinho? Nenhum dos teus planos Aleluia. pode se frustrar. A conexão tá um pouco baixa. Se cair, não sai não, que a gente volta. Aleluia. Amém. Glória a Deus, amor. Ninguém impedirá. Pode o vento Soprar, a terra pode se abalar. Aleluia. de Deus. Ninguém impedirá. Aleluia. Glória a Deus. Vamos meditar nesse louvor, amém? Deixa esse louvor entrar no teu coração e falar contigo. Deixa o Espírito Santo fazer a obra, não retenha a ação do Espírito Santo. Amém? Quem sei eu Que tudo pode. Aleluia, teus Jesus. planos Podem se frustrar. Aleluia. vontade é tua Tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum Glória a dos teus Deus. planos Aleluia. pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão. Não se frustrarão. De Deus nem impedirá. Aleluia. Vamos louvar, vamos glorificar, amém?
Vai entrando, vai compartilhando, vão interagindo, vai colocando glória a Deus, aleluia. Deixa o Espírito Santo, amém, agir através de vocês, aleluia. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Ó, ninguém impedirá, aleluia. Eu estarei Contigo, filho, quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Contigo, filho, contigo, filho, contigo, filho, não temas, filho meu. E se o teu Barco parecer que vai naufragar, está balançando, andando pra lá e pra cá, está causando duvido, em teu coração, aleluia, está causando dúvidas, cadê Jesus? mas olha só quem vem aí, Andando só aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, amém. uma ordem para o vento, Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, aleluia, glória a Deus. Senhor é Deus, é o dono poderoso de todas as coisas, amém? ninguém pode te Fora dele não há outro Deus, fora dele não há outro caminho, levantar. aleluia, não existe atalhos. Contigo, ninguém Impedirá, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos ouvir esse louvor, amém? Ele tem tudo a ver com a nossa palavra de hoje e o nosso tema é governo. Aleluias. 3 razões para se reunir Louvado e com os missionários. engrandecido A seja o Igreja de nome Jesus do Cristo Senhor, dos amém? Santos dos Últimos Dias. Aleluia. Está dando para ouvir direitinho? Glória a Deus. Vão compartilhando, vão chamando o pessoal. Aqueles que não puderem estar ao vivo, que vão ver mais tarde, amém? Deus faz escravo ser governador, Ador. Aleluia. pastor de ovelhas, se tornar rei de uma multidão. Ele não vê aparência ou condição, ele não vê estrutura, e é por isso Que ele te escolheu, é raro ter um coração igual ao teu, mas é preciso ser provado, preparado. parado, Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Aleluia. Glória a Deus. Louve esse louvor. Profetize ele na sua vida. Porque quando Deus fala, ele garante, amém? teu sonho saiu do papel. Você passou por Coisas coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo. quando Deus cumprir o Que te prometeu, vai ser tão lindo. Aleluia, saiu Jesus. do papel. Você Aleluia. passou por coisas Glórias a Deus. Profetiza onde você estiver, se você puder, louve ao Senhor. Profetiza. Deixa a palavra entrar. Deixe que ela seja lançada. Profetize para si mesmo. Amém. tudo já está preparado. Esperando por você. Vai ser Tão lindo. quando Deus cumprir O que te prometeu vai ser tão lindo. quando teu sonho Sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. vai ser. Aleluia. Oh, glória. O que te prometeu Vai ser tão lindo. quando teu sonho
Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém. Aleluia, Senhor Todo-Poderoso, tá esperando por você, sua vitória, por você, esse deserto dando glória, por você, o seu milagre, sua vitória, por você, dando glória, confunda o seu inimigo, o seu adversário, aleluia. Passa esse deserto confiando, louvando, agradecendo, glorificando ao Senhor, amém? Ele é digno de toda honra e de toda glória, aleluia. Glorifica, glorifica, profetiza, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. Que ninguém passou, mas vai conquistar o que quem ainda conquistou. Aleluia. Que te prometeu. Aleluia, Jesus. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou colocar agora, eu vou pôr o último, amém? A gente vai louvar esse louvor e já vamos dar início à palavra, amém? Então vamos aí, vamos chamando, vamos compartilhando. As meninas vão entrando, amém? Vão deixando aí um glória a Deus. Depois desse louvor eu vou iniciar a palavra, amém? Aleluia, louvado e glorificado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Propósito para cumprir através de ti. Se os meus mandamentos obedecer, aleluia. Com certeza eu vou honrar a sua fé e abençoar a sua geração, honrar a sua descendência, as mãos prosperarem, a sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Aleluia, Jesus. Honrar a sua descendência, as mãos prosperarem, a sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Meu silêncio fez você se esquecer que tem um propósito para cumprir na sua vida e através de ti. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Coração, com certeza eu vou honrar a sua fé e abençoar a sua geração, honrar a sua descendência, mãos prosperarei, a sua casa será. Aleluia, Fernanda, Elizabeth, glória a Deus, a paz do Senhor. Aleluia, Jéssica, glória a Deus. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. É, amor, os planos de Deus ninguém pode impedir, amém? Aleluia.
Glória a Deus, louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Te seguirão. Eu sou o Deus que abençoa a sua geração. Não deixarei sua descendência mendigar o pão. Tenho aliança com você e ninguém vai quebrar. Pode pisar seus pés que você vai herdar. Eu sou o Deus que abençoa a sua geração. Não deixarei sua descendência mendigar o pão. Tenho aliança com você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Escuta isso. Aquilo que eu tenho com você. Aquilo que eu tenho com você. Aquilo que eu tenho com você. Ninguém pode apagar. Ninguém pode apagar. Aquilo que eu tenho com você. Aquilo que eu tenho com você. Aquilo Que eu tenho com você. ninguém pode apagar. Ninguém pode apagar. Aquilo que eu tenho com você. Aquilo que eu tenho. Com você. Não para maligna. Ninguém pode apagar. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que eu tenho com você. Amém. Aquilo que eu tenho com Ju, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja você. o nome do Senhor. Amém. Que Ele entre aí onde você está no seu trabalho e faça todo o ambiente de glória. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Aonde colocar as mãos, prosperarei. Vai ser uma referência. Prosperarei. O diabo nenhum vai ter a sua casa. Filho, eu vou Para a sua descendência, colocar as mãos, prosperarei. a sua casa. Será uma referência. Todos sabem. Não, que eu te abençoei. Aleluia, Jesus. Vamos louvar em nome de Jesus. Glórias, amém. Aleluia, Jesus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Será uma referência. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Amados, agora nós vamos orar, amém? Vamos para a palavra que o Senhor colocou, ministrou no meu coração. Amém? Ela já foi ministrada em outros lugares, mas para honra e glória do Senhor, todo dia ela se renova. E o Senhor, Ele vai alcançar, amém? A palavra do Senhor, ela tem alvo, ela tem endereço. Cada um receba a sua porção para a honra e glória dEle, amém? Que nós venhamos a receber aquilo que é para nós. Glória a Deus, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Amém? Em nome de Jesus. Que o Senhor venha trabalhar grandemente nesta tarde. Eu sinto a presença do Senhor. Em nome de Jesus. E aí Ele estará com todos. O mesmo Deus que age aqui, age aí. Está do seu lado, está contigo. Para a honra e glória do Senhor. Amém? Ele já tinha marcado esse encontro. Aleluias. Que o Senhor venha a ser a palavra. Que o Senhor venha a ser, Pai querido, em nome de Jesus, a presença extraordinária desta tarde na casa, no coração de cada um de vocês, amém? Honrado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu queria que as irmãs que puderem abrir, amém? São vários versículos, várias mensagens que o Senhor nosso Deus trouxe através do Espírito, aleluias. E eu queria que as irmãs começassem com Gênesis 37, no versículo 19, amém? Quem não puder abrir, só acompanha, a live vai ficar gravada, depois se as irmãs quiserem anotar, meditar aí, no individual, amém? No seu secreto, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu sei que para cada uma de vocês, para cada uma de nós, Ele vai falar de uma maneira especial essa tarde, aleluias?
No versículo 19 vai dizer: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, Pai querido, que seja a sua palavra revelada nesta tarde para cada um de nós. Amém. Aqui nós vamos falar de José do Egito. Muitos conhecem já a história, é uma palavra muito pregada, amém? Mas ela é extremamente rica nos detalhes. Aqui em Gênesis 37, ele vai iniciar a história da família de Jacó, glória a Deus, que é a família de José. Quando José tem o sonho, ele tem 2 sonhos, e todos sabem que esses sonhos causam uma inveja muito grande pela parte dos seus irmãos. Os irmãos ali, quando José conta o sonho, os irmãos, eles ficam realmente se sentindo indignados com o sonho de José. Mesmo que José não tenha, de fato, amém, falado aos irmãos o sonho revelado, só a forma com que José já pronunciou o sonho já foi uma afronta, e ele já levantou inveja sobre si. Aqui nós vamos aprender a primeira experiência, a primeira passagem ali de José. Ele não tinha no coração dele que, por mais dificuldade que ele tivesse com aqueles irmãos, ele não mensurou, amém? O que os irmãos poderiam fazer com ele. Então ele fala, ele conta o sonho que Deus deu para ele. Ele não revela o que aquele sonho significava. Ninguém sabe ao certo, amém? Como José, ele contou, se foi na inocência, se foi ali na hora da empolgação. Porque vai falar que José, ele era muito próximo ao pai, aleluias. José, ele era muito apegado ao seu pai, e tanto que a gente vai ver que ele era o filho ali preferido, porque era o filho da velhice de Jacó, amém? A palavra vai dizer que Jacó, ele tinha uma predileção por José, porque era filho da velhice dele, aleluias, ele já estava velho. Eu creio que José ali foi um vigor para ele, foi um renovo. José veio ali numa hora, eu acredito que para Jacó, já no final, né, ali quando ele já estava velho, que revigorou, que fez Jacó, né, voltar ali a ver aquele filho, e algo ali diferente nasceu no coração de Jacó, amém? A gente pode ver que por esse motivo, os irmãos, desde que José nasceu, eles já tinham algo ali, né, diferente no relacionamento de José. Então, a primeira coisa que o Senhor toca no meu coração, que nós temos que ter muito cuidado com as nossas predileções e como nós expomos isso. Amém? Às vezes nós temos 4, 5 filhos, 3 filhos, 2 filhos, assim como tinha Jacó. Afinidades nós temos, às vezes nós temos afinidades mais com um do que com o outro, mas que jamais isso seja motivo de indiferença, que seja motivo que faça gerar esse atrito, porque a gente vai ver que José, ele contava tudo pro pai, ele era muito apegado ao pai, e que os irmãos às vezes tinham até raiva dele por causa disso, e aquilo só aumentou, a inveja só aumentou desse relacionamento que ele tinha com o pai, quando ele sonha, porque aí quando ele sonha e ele fala, os irmãos realmente ali, né, se sentiram talvez de alguma maneira afrontados, mas Jacó, ele também, ele fazia diferença, né? Querendo ou não, Jacó, ele tratava diferente. Então, que nós venhamos a ter a sabedoria como pais, nós venhamos a ter sabedoria como líderes, nós venhamos a ter a sabedoria em nome de Jesus, do Espírito Santo, para a gente conseguir. A palavra vai dizer que nós devemos amar a todos, uns aos outros, respeitar as nossas diferenças, amém? Assim como ferro afia o ferro,
né? A gente sabe que um irmão afia outro irmão. Então, a gente precisa respeitar a diferença, respeitar o tempo de cada pessoa. Muitas vezes, nós queremos que a pessoa entenda aquilo que nós já entendemos, mas nem sempre é assim. Cada um tem uma experiência, uma vivência, um testemunho. Cada um tem o seu modo de agir, a sua evolução. Cada um tem a sua intimidade com Deus. Nós não podemos medir a intimidade do outro pela nossa. Amém? Em nome de Jesus. E o Senhor fala fortemente no meu coração. Ali foi uma falha grande de Jacó. Porque Jacó poderia, mesmo tendo essa predileção por José, ter agido de uma maneira diferente. Talvez tivesse pelo menos minimizado toda essa situação, glória a Deus. Mas como o Senhor é maravilhoso e para tudo Ele tem um propósito nas nossas vidas, aleluias, já fazia parte do propósito, do destino de José, glória a Deus. José tinha que passar tudo aquilo. Quando Deus deu sonho para José, Ele mostrou ali, as coisas começaram a acontecer. Porém, ele não falou para José o que José teria que passar para chegar ali até o governo do Egito. Aleluias! Então, mais uma coisa que eu aprendo. Deus, Ele vai nos revelar passo a passo durante a nossa caminhada. Conforme nós vamos andando, caminhando com Ele, buscando, tendo intimidade, conforme nós vamos orando, jejuando, nos ali de alguma maneira separando, amém? O Senhor vai nos revelando mais e mais. Glória a Deus. A palavra vai dizer que a gente precisa ter profundidade e intimidade com o Senhor. Como o Senhor pode revelar para você algo lá na frente, se você não subiu nem o primeiro degrau e não fez nem aquilo que Ele mandou fazer agora? Como que às vezes a gente questiona tanto ao Senhor, nossa, meu Deus, mas né, eu precisava saber aquilo, eu queria saber disso, tal, e como que eu faço? Mas você não fez nem o básico, nem o mínimo daquilo que o Senhor determinou para você hoje. Como que Ele pode te revelar algo que está muito mais além? Amém? É como o degrau, se você não subiu nem o segundo, como Ele pode te revelar o que estará no quinto, no sexto? Ele nos revela passo a passo durante a nossa caminhada. Mas aí nós temos um problema: o esperar, o confiar no Senhor. Aquilo que Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Ele não precisa da aprovação de ninguém. Ele não precisa de nada, de nenhuma circunstância. Ele fala e Ele faz acontecer. Ele gera aquilo que não existe. Pela palavra, tudo Ele fez. E quando Ele lança a palavra, amém? É pela fé que a coisa acontece. Amém? Assim como foi na vida de José. Aqui, quando nós vemos essa parte dos irmãos de José, vemos esse processo que José passa ali quando ele conta o sonho, amém? No 19, ele está indo levar a refeição para os irmãos, amém? Porque José, ele era muito próximo ao pai, mas enquanto os irmãos saíam, já eram preparados, já, né, porque eram mais velhos e tal, José ia levando a refeição, José ia ali, eu acredito que ajudando os irmãos de alguma forma mais simples, amém? Porque a palavra vai dizer que, né, ele estava procurando os irmãos. Quando os irmãos o avistam, no versículo 19, que é o tema início aqui, o versículo inicial da ministração, lá vem aquele sonhador, amém? Ele estava procurando os irmãos. E os irmãos falam: é agora, vamos matá-lo, vamos jogá-lo neste poço e diremos que foi um animal selvagem que o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Aleluias. Irmãs, aqui Deus falou muito dentro do meu coração. Deus falou muito comigo ali pelo Espírito, pela palavra revelada. Por quê? José estava procurando para levar para eles aquele mantimento. Quando eles avistam José de longe, eles planejam matá-lo. Ou seja, José não esperava. Não estava no coração de José nada daquilo que aconteceu com ele. Então, quando os irmãos avistam de longe e já falam em matá-lo,
É muito forte, porque quem jogou José na cova não foi nenhum desconhecido. Não foi nenhum assaltante, não foi nenhum ali, porque nós sabemos ali que no deserto, nas passagens, como eles caminhavam dias e dias para chegar em lugares, haviam salteadores, haviam, né, aqueles homens ali que até às vezes amando de outros, assaltavam, roubavam, né, até matavam ali, né, os peregrinos, mas não foi o caso. Quem jogou José na cova foi o seu sangue, foi a sua própria família. Então eu creio que ali nesse versículo, quando José chega ali para dar aquele alimento que os irmãos já de antemão, né, falam em matar ele não tinha nem chegado ainda, quando avistaram ele já falaram do plano, já ali se uniram e jogaram ele naquela cova. Eu imagino quando José caiu dentro da cova. O Senhor me levou muito forte nesse texto. Quando José caiu na cova, quando ele se sentiu ali sozinho, quando ele olhou para cima e ele viu quem havia jogado ele naquela cova, eu imagino o que ele sentiu no coração dele, o que ele naquela hora questionou. Eu acredito que ele tenha achado que era uma brincadeira de momento, porque família, né? A gente às vezes acha que a pessoa tá brincando com a gente. Às vezes a gente acha que aquela pessoa não tá fazendo ali, né, com maldade. Quando o nosso coração não está naquilo, a gente às vezes não entende a maldade do outro. Então isso é uma coisa que eu trago, que o Espírito Santo, ele me revelou. Às vezes o nosso coração demora para entender o que os outros estão fazendo com a gente. Mas mesmo que fizeram com José, não mudou a essência do que José era. Não mudou. Eu acredito que quando José caiu ali, ele primeiramente ele tentou entender. E aí, quando ele viu, quando ele se deparou naquela situação, eu creio até o último minuto que ele realmente tem achado que os irmãos tenham dado uma lição de alguma maneira, né? E que ele sairia dali e voltaria para a casa do pai. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Quando eles passam aquela caravana, ali na hora, prontamente, para não matarem José de verdade, Rúben, ele fala, não matem, ele é nosso sangue. O que a gente vai falar pro nosso pai? Como é que a gente vai explicar? Né? E então não mata, né? Vamos vender, vamos dar sumiço nele, vamos dar um cala-boca, porque muitas vezes é isso que as pessoas fazem com a gente. Mas nós precisamos entender que a natureza do velho homem, amém? Não nos pertence mais. Aleluias, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando o Senhor nos derrama o Espírito Santo, quando é o Espírito Santo que coordena as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras, nós passamos a entender que nós somos novas criaturas, assim como disse a irmã Janaína. Nós somos diferentes. E José era diferente. Aleluias, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. José era diferente. Aleluias. Aonde ele ia, ele era a diferença e ele fazia a diferença em qualquer lugar que ele estava. Amém? Quando nesse trecho todo da história de José, eles vendem José e para poder ali falar para o pai, eles arrancam a túnica de José, que essa túnica era um presente do pai, no qual também já havia despertado inveja nos irmãos, porque a túnica de José, a palavra vai dizer que era diferenciada, amém? Glória a Deus, aleluias. E uma coisa que o Espírito Santo toca no meu coração, amém? Quando você é diferente, quando a sua túnica é diferente, quando você tem algo especial, é aí que você vai despertar, amém? As pessoas ao seu redor. E muitas vezes não são todas que vão estar com você, mas para a honra e glória do Senhor. O Senhor nos supre, o Senhor nos protege, nos livra, nos guarda de todo mal, aleluias. Assim como ele fez com José, ele é na minha e na sua vida. Ele nos livra, ele nos guarda, ele nos protege a todo tempo. É só você se manter na presença dele, amém? Aleluias, glória a Deus. E quando eles arrancam ali a túnica de José,
a princípio, não coube em ninguém. Aleluias, esse Jesus é maravilhoso. Amém. Não coube em ninguém a túnica de José, porque o que é feito para você é para você. Não adianta ninguém arrancar, não adianta ninguém tentar tirar, não adianta ninguém tentar usar. Não serve. Aquilo que o Senhor desenhou para a sua vida é para a sua vida, não é para outra pessoa. Então, aquilo que o Senhor tem para você fazer, é você que tem que fazer. Quando o Senhor mandar fazer algo, faça. Porque se Ele mandou, Ele se responsabiliza, amém? Aleluias. Muitas pessoas perdem grandes oportunidades porque não creem naquilo que saiu da boca de Deus. Preferem acreditar nos amigos, preferem acreditar em pessoas, em carros, em cavalos, confiar naquilo que é natural, naquilo que a gente pode ver. Aleluias. Mas a palavra vai dizer que quando o Senhor fala, Ele se responsabiliza e Ele traz à existência aquilo que não existe. Então ali a túnica era de José. No final eles rasgaram, eles mataram o animal e sujaram as vestes de José. Eles levaram para o pai aquela túnica que Jacó fez com tanto amor para José, cheia de sangue de um animal morto. Mas José estava vivo. Aleluias, glória a Deus. Isso nem estava aqui no meu estudo, gente. Mas o Senhor está dizendo, mataram José, esconderam José. Mas tudo isso era um propósito de Deus na vida de José. Porque José precisava chegar no palácio. José precisava chegar no Egito. Então, mais uma vez, Deus está falando. Aqueles que tentam te matar, que tentam te prejudicar, só aceleram as suas promessas. Só aceleram as suas vitórias. Se você se permanecer na presença do Senhor, amém? Deus transforma a maldição em bênção, assim como Ele fez na vida de José. Aleluias. O Senhor é maravilhoso. Ele nos cuida, Ele nos protege. E assim como Ele fez na vida de José, Ele faz na sua vida. Ele faz na nossa vida, na minha vida. E Ele é maravilhoso, só que nós temos que glorificar. Quando nós começamos a murmurar, quando nós nos sentimos fracos, quando nós desistimos no meio do caminho, é por isso que eu digo, amadas, tudo aquilo que a gente começa, tudo aquilo que Deus nos falou, nós temos que ir caminhando, amém? Com esperança, com fé, porque o Senhor, Ele é o Senhor de situações. Ele monta situações para cumprir aquilo que Ele nos tem, né? No nosso propósito. Então, quando José ali, né? Ele é dado como morto e ele vai naquela caravana, né? O Senhor é tremendo, Ele vai parar ali na casa de Potifar, amém? Gente, eu fico imaginando ali, porque a palavra vai dizer, eu não vou ficar lendo os trechos, mas vocês depois meditem, porque a história de José é maravilhosa, do início ao fim. Quando ele chega ali na casa de Potifar, a palavra vai dizer que ele vai numa caravana de escravos. E eu acredito que não tenha chegado só ele na casa de Potifar, amém? Porque se ele estava numa caravana, provavelmente chegaram vários outros escravos com ele. Ele não estava sozinho naquela caravana, amém? Mas ali ele foi para o seu primeiro destino, a casa de Potifar. Quando ele chega na casa de Potifar, quando eu falo para vocês que José era essência, que José era diferença, ele chegou como escravo, igual a todos os outros que estavam naquela caravana. Mas ali, ele já não permaneceu como escravo. José, ele já tinha unção de governo. Quando Deus revelou para ele aquele sonho dos trigos ali, daqueles feixes, daqueles molhos se encurvando, Deus já estava anunciando governo na vida de José. Uma coisa que o Senhor falou forte no meu coração hoje: nunca duvide daquilo que o Senhor falou. Amém? Porque o cargo de governador foi criado para José. Nem existia aquele cargo na época. Foi criado especialmente para José. Amém? Então, quando o Senhor falar algo, não duvide, por mais difícil que seja. Porque nós pagamos o preço quando duvidamos da palavra do Senhor.
Aleluia, como vários outros personagens, vários outros homens na Bíblia e mulheres pagaram por não crerem naquilo que o Senhor falou. Só atrasou o processo, só ali ficou andando em círculos, amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, amém? E o Senhor fala forte no meu coração, forte, forte no meu coração. Quando José chegou ali, na casa de Potifar, ele chegou no meio de vários outros escravos, mas ele não ficou como escravo, porque a unção que estava sobre ele sobressaía e fazia acontecer aquilo na vida dele. Quando ele é passado ali, né, para governar a casa de Potifar, amém? Ele já mandava ali, ele já deixava tudo em ordem, ele já organizava todas as coisas ali, junto com os outros escravos, amém? Mas ele ali era quem, né, colocava tudo ali, tudo passava por ele na casa de Potifar. Ele desperta a luxúria da mulher de Potifar. A mulher de Potifar eu vejo como uma mulher bonita, porque provavelmente ela era muito bonita, tinha posses, tinha tudo o que ela queria, só não tinha Deus. Ela tinha tudo, mas ela não tinha a presença do Senhor. Amados, aqui a gente pode ver que de nada vale. Você pode ter tudo de material na sua vida. Se não tiver a presença do Espírito Santo, nada adianta. Porque a palavra vai dizer que ela, ao ver José, ela gosta de José e ela tenta ficar com ele. Ela tentou José por várias vezes, mas José sabia o Deus que ele servia. José sabia quem era Deus na vida dele. Então ali, José, para a mulher de Potifar, era um capricho. Ela era fútil, rica, poderosa, mas ela era vazia. Provavelmente ela estava acostumada a fazer isso com todos os outros, porque ela tinha tudo que ela queria, e ela não sabia o que era a palavra não. Então, amados, é muito forte essa palavra. O capricho da mulher de Potifar quase destruiu a vida de José. Aí lá vai José mais uma vez. Primeiro os irmãos quiseram matar, depois o capricho de uma mulher colocou José numa prisão. E aí a gente sabe da história que José foge e mais uma vez ele perde. A primeira vez ele perdeu a túnica e a segunda vez ele perdeu a capa. E aí, no momento que eu estava meditando nisso, quando eu me deparei com esse texto, que a esposa de José, né, a esposa de Potifar, a mulher de Potifar fica com a capa de José, eu falei, Senhor, a primeira vez os irmãos arrancam a capa, a segunda vez eles arrancam a túnica, e aí José tem aquele episódio que ele sai correndo sem capa, e depois ela acusa ele vai parar na prisão. Aí o Senhor falou no meu coração, a unção de José estava nele, não estava nas vestes dele. Na casa do pai, na casa de Jacó, ele tinha a túnica mais bonita. Ele tinha a túnica mais linda. Arrancaram, mas a unção permaneceu nele. Na casa de Potifar, ele usava um uniforme de escravo. Porque eu acredito que naquela época todos andavam ali. Ele tinha um cargo superior, porque ali a unção que ele tinha já era de governo, mas ele era um escravo de Potifar. Então, provavelmente aquela capa era uma capa de escravo. Então, o que o Senhor falou no meu coração é que o que importa é a sua unção. O que importa é aquilo que Deus derramou na sua vida. Aleluias. Não é a roupa que você usa. Não é nada daquilo de material que você tenha. É a unção que está sobre você. É o brilho do Espírito Santo que, independente do lugar, independente da sua veste, independente da sua situação econômica, financeira, independente disso,
A sua unção é que faz a diferença, amém? Glória a Deus. E ali quando José fica sem a capa, quando ele corre, que a mulher realmente ali reafirma a mentira, mais uma vez, né, quando Potifar se vê ali, Potifar também não teve outra alternativa, colocou José na prisão, amém? Ele era um homem que ele tinha ali uma posição, então ele, né, colocou José, teve que realmente tomar essa atitude, poderia não ter tomado, poderia ter resolvido talvez as coisas de uma outra forma, mas era mais uma vez um propósito de Deus na vida de José. Porque quando José vai para a prisão, e eu começo a meditar nisso, irmãos, é maravilhoso. Por isso que eu falo, a história de José são tantas mensagens, mas é tão profundo que se você ler, você vai ler e você vai achar bonita uma história legal. Mas quando você começa ali, que o Espírito Santo começa a saltar e a te revelar, é tanta coisa que aquele menino, aquele jovem, amém? Aquele homem passou. E quando ele vai parar ali na prisão, muito me chamou a atenção que ele foi parar na prisão e a palavra vai dizer que o copeiro e o padeiro sonharam. Os dois sonharam. E José é conhecido como sonhador. Então aqui a mensagem que o Senhor traz é que o Senhor vai aproximar a gente sempre das pessoas, amém? Que precisam das nossas experiências, que precisam do nosso testemunho. Pessoas que estejam passando coisas parecidas, similares àquilo que a gente passa. Amém? Para que a gente possa ter ali a autoridade, o entendimento para poder ajudar alguém. Então, José, ele tinha sonhado na casa do pai. Aconteceu tudo isso porque ele sonhou. E quando ele vai parar na prisão, ele para na prisão com dois sonhadores, porque os dois também sonharam. Mas mais uma coisa aqui que é forte demais. José, ele era ousado. Eu diria essa palavra, ousado. Por isso que os irmãos não gostavam dele. Porque ele era ousado. Quando os irmãos faziam alguma coisa errada, ele chegava no pai e contava tudo. A gente pode chamar ele de dedo duro. Mas ele não compactuava com coisa errada. E isso era um dos maiores motivos que os irmãos não gostavam dele. Quando ele via algo errado, ele chegava e contava para o pai. E provavelmente o pai chegava e chamava a atenção dos irmãos. Essa era a primeira diferença ali entre José e os irmãos, amém? Mas quando ele chega na prisão, mais uma vez, a ousadia de José, porque para ele interpretou o sonho de vida. Ele chegou e falou, daqui 3 dias você vai sair, vai voltar aos seus afazeres. E você vai viver a sua vida como era antes. Vai retomar, Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Mas para o outro ele entregou morte. Para o outro ele falou, vão arrancar a sua cabeça em 3 dias. É o seu sonho. E assim foi. Exatamente do jeito que José descreveu. Então, para José entregou vida. Para outro, José entregou sentença de morte. Sabe o que eu aprendo, amados, aqui? Que a gente foi chamado para fazer e para falar aquilo que Deus mandou. Não aquilo que as pessoas querem ouvir. Não aquilo que seja beneficente para um ou para outro. Não nada que seja, amém? De alguma maneira, colocar isso de uma forma que possa beneficiar pessoas. Nós precisamos entregar aquilo que o Senhor mandou, seja exortação, seja confronto, seja conforto, seja bênção, seja o que for. Então, mais uma vez aqui o Senhor diz, seja o que for que Ele mandar você fazer, o que Ele mandou você fazer é você que tem que fazer, porque Ele se responsabiliza do que Ele fala, amém?
Ali José entregou vida para um e morte para outro. Se José fosse, né, de uma outra maneira, talvez ele não tivesse coragem de falar para ele: você vai morrer em 3 dias. Mas ele mandou. Ele falou aquilo que Deus revelou. Então, muitas vezes você vai falar algo, você vai entregar algo para alguém, que aquilo pode até se voltar contra você. Porque o amigo não é aquele que vê você errar e erra junto, ou, sabe, vê você errar e compactua com o seu erro, apoia o seu erro. Não. O amigo de verdade, muitas vezes, paga o preço por falar a verdade e por não concordar com algo que você esteja fazendo errado. Amém? Quando eu digo você, somos todos nós, amém? A palavra corta primeiro em nós e depois através de nós. Eu aprendo isso, amados. E eu sempre tive, eu falo muito com a apóstola Bruna, que é a nossa líder. Amém, Bru? Aquele que é amigo de todo mundo, ele não é amigo de ninguém. Isso é muito forte. Aquele que quer agradar todo mundo, 1 hora, não vai agradar ninguém. Porque as pessoas, elas são diferentes, mas cada um é falho em algo. Todos nós pecamos, fomos destituídos e não merecíamos a graça do Senhor. Mas pela graça e pelo amor de Jesus, Ele nos perdoa todos os dias. Nós pecamos todos os dias, mas a diferença do ímpio para o justo é que o justo, ele se arrepende. O justo peca e na hora o Espírito Santo fala: para, não faça, peça perdão. Mas Senhor, nem fui eu que fiz. Mas vive em paz. Às vezes é melhor você pedir perdão do que ter razão. Às vezes a razão só vai te levar a coisas desnecessárias. Mesmo que você não tenha feito, muitas vezes é você que vai ter que pedir perdão. E mexe no nosso orgulho. Quando Deus te colocar numa situação dessa, Deus está querendo tratar seu orgulho. Porque existem pessoas que erram, mas não conseguem pedir perdão. Elas não pedem. Elas ainda assim permanecem no erro e não pedem perdão. Amadas, uma coisa eu vou falar para vocês. Quando Deus quer tratar o orgulho de alguém, quando Deus quer tratar algo com alguém, não tem jeito de escapar da mão dele. Amém? E é melhor deixar ele tratar. Sabe por quê? Porque Jesus falou comigo tão forte nessa palavra, Olha o que Jesus falou comigo, o Espírito Santo. Sabe por que José recebeu a unção de governo? Porque ele ficou tão dependente de Deus, tão dependente da fé em todas as situações na vida dele, que ele entregou o governo da vida dele nas mãos de Deus. E só recebe governo quem entrega a vida ao Senhor. Se você não deixar Jesus entrar e governar a sua vida, você nunca vai conseguir a unção de governo que Ele vai derramar sobre ti. Porque se você se governa sozinho, como é que Jesus vai derramar a unção de governo na sua vida? Para que você receba a unção de governo, você precisa primeiro deixar Deus governar a sua vida. Jesus governar a sua vida. Amém? A gente atrai a unção que a gente respeita. A gente atrai a unção que a gente caminha, que a gente acredita. A unção que a gente recebe é impartida com a nossa fé. Como é que você vai receber a unção de uma pessoa se você não acredita nela? Como que você vai receber algo de alguém se aquela pessoa não tem para te dar? Às vezes você está querendo receber algo de uma pessoa que ela não tem nem para si mesma. Então não confie em homens. A Bíblia vai falar: maldito é o homem que confia no homem. A gente tem que confiar no Senhor, por mais difícil que esteja a situação.
é só no Senhor. Amados, eu aprendi uma coisa. Aqui José errou quando ele falou. A partir do momento que ele contou para quem não estava preparado para ouvir ali, ele já teve grandes problemas, amém? Mas a gente sabe que esse problema já veio de família ali, por parte do pai e da mãe, amém? E a gente vê que tudo isso, muitas coisas poderiam ser minimizadas. Mas, assim como foi na vida de José, às vezes é na nossa vida. Todo problema que você coloca embaixo do tapete, todo problema que a gente não resolve na hora, que a gente deixa pra frente, uma hora lá na frente ele nos acha. Amém? Uma hora lá na frente ele vai nos achar. Porque José, ele tinha coisas para resolver com os irmãos. Existiam situações na vida de José que precisavam ser resolvidas, estavam lá atrás, escondidas, mas precisavam ser resolvidas. E assim é na minha e na sua vida. Toda vez que a gente foge de um problema, que a gente não quer resolver esse problema, que a gente esconde o problema, esse problema, lá na frente, ele nos encontra. Amém? É por isso. Às vezes, a gente precisa entender que tudo aquilo que precisa ser resolvido, amém? Ele precisa. A gente precisa resolver os problemas e não temer os problemas. Porque quando nós estamos com o Senhor, amém? O Senhor nos ajuda, o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá graça, nos dá misericórdia, estratégia, para que nós venhamos a resolver os nossos problemas. Amém? Glória a Deus. E aí, quando ele entrega a vida para um e morte para o outro, ele fala, não se esqueça de mim. E quando ele sai, que ele volta lá para o palácio, ele esquece de José. Ele simplesmente não falou. Se ele tivesse chegado no faraó ali naquela hora e tivesse falado, olha, eu sonhei que eu ia sair e o outro sonhou que ia morrer e foi exatamente do jeito que ele falou e ali ele tivesse falado para faraó o que tinha acontecido, eu não tenho dúvida de que teria despertado a curiosidade de faraó e que faraó teria realmente mandado, né, José vir até a presença dele, porque no mínimo ele ia ficar muito curioso. Mas não foi isso que aconteceu. Porque se José saísse antes do tempo, antes da maturação da promessa, antes do tempo de Deus na vida dele, ele seria mais um escravo na casa, no palácio, aonde ele estivesse. Mas não era o que Deus tinha para ele. José ficou ali na prisão, amados, até que ele tivesse o entendimento, até que ele tivesse a maturidade, até que a situação se formasse, para que quando ele saísse de lá, ele saísse como governador do Egito. Amém? Aleluias. E o mais interessante que vai dizer a palavra, que quando ele estava ali na prisão, ele governava a prisão também. Ele ajudava o carcereiro ali a organizar todas as coisas. Ele ajudava, ele exercia lado a lado com eu esqueci o nome, me fugiu a palavra, com o comandante ali da prisão, né? Ele era também governador na prisão. Então assim, José, ele tinha unção de governo na casa do pai, ele tinha unção de governo na casa de Potifar, ele tinha unção de governo na cadeia, na prisão, aonde ele estava. Ele tinha unção de governo sobre ele, então aonde ele estava, o governo se estabelecia através da vida dele. Amém? E o que eu aprendo? José passou por todas essas situações, mas ele não perdeu a unção. Amados, isso é muito forte, porque para José manter a unção, José tinha que manter a fé, tinha que manter o seu amor por Deus, a sua obediência.
José tinha que manter seu coração puro para que ele não perdesse a unção. Porque, amados, quando Deus ele derrama algo sobre a nossa vida, não é que a gente perde. A gente não perde aquilo que Deus derramou sobre nós. Mas a gente deixa de usar. A gente deixa de acreditar. E se José tivesse deixado de acreditar naquilo que o Senhor derramou sobre ele, ele perderia o governo. Então, o que eu acho tremendo é que em todos os lugares que José estava, ele manteve a unção. Ele governou, independente da situação e do lugar. Amém? Glória a Deus. E quando 2 anos depois ele sai, que aí sim Faraó sonha, porque Deus incomoda Faraó. A palavra é clara em dizer que foi Deus que incomodou Faraó. Aleluias. Quem incomodou Faraó foi Deus. Deus fez Faraó sonhar. Aleluias. E quando ali ninguém conseguiu decifrar, aí lembraram de José. Amadas, deixa eu falar uma coisa muito forte no meu coração que o Senhor coloca aqui para mim. Deus vai criar situação que as pessoas precisem de você, para que você mostre que você perdoou. Sabe por quê? O perdão, quando a gente fala eu perdoo, falar é fácil, mas perdoar, de fato, é muito difícil. Então Deus cria situação. Ele monta o cenário. Ele faz as pessoas que fizeram com José o que fizeram precisar dele, para que ele pudesse ser transformado. Porque a palavra vai falar isso. Amadas, quando Deus toca em Faraó, que Faraó sonha, que vem toda aquela revelação daqueles anos de vacas magras, de vacas gordas. Faraó, ele foi consultar todos os adivinhos. Ele foi consultar todo mundo que podia revelar aquele sonho para ele. Mas só José tinha essa unção. Porque só José fazia parte do propósito. Deixa eu te falar uma outra coisa. Não adianta você querer caminhar com quem não está no seu propósito. Não adianta você querer estar com pessoas que não fazem parte do seu propósito. Porque elas até ficam um tempo, mas elas não permanecem. Nada que vem sem a aprovação de Deus permanece na sua vida. Deus, ele cria situações. Ele afasta, ele tira, ele dá um outro cenário, amém? Para cumprir a promessa. Mas existem pessoas, e a gente precisa entender isso, que muitas vezes caminharam com a gente, mas que não vão permanecer do nosso lado, amém? Mas que a gente tenha essa sabedoria para entender e o discernimento do Senhor, amém? Só que a gente só vai conseguir ter isso se nós estivermos na presença, se nós estivermos íntimos do Senhor, se nós permanecermos na fé do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Os sonhos dEle são sempre maiores que os nossos, amém? Mas quando Ele determina alguma coisa, amadas, até você pode não querer, mas se Ele determinou, uma hora Ele vai mover a situação, amém? Uma hora Ele move, porque Ele é o Senhor. Ele estabelece o governo, Ele estabelece os reis, só Ele põe, só Ele tira, aleluias. Toda autoridade estabelecida pelo Senhor Deus na sua vida, só Ele pode tirar. Se você tentar pôr a mão, vai pagar o preço. Então, o que eu aprendo é muito forte, isso é muito sério. Às vezes nós não entendemos o agir do Senhor. Às vezes nós não aceitamos o agir do Senhor. Mas a palavra vai dizer que Deus, Ele corrige os filhos que Ele ama. Então, enquanto o Senhor está te corrigindo, enquanto o Senhor está te colocando no estreito, enquanto o Senhor está te apertando, está moldando o vaso,
passe glorificando e agradecendo ao Senhor, amém? Passe glorificando, porque se Ele tá te apertando, te exortando e te ensinando, é porque Ele te ama, aleluia. E é tremendo isso, glória a Deus. É difícil, porque a gente questiona. A gente fala, ai meu Deus, eu não aguento mais passar por isso, mas por que isso de novo? Eu rodo, cai no mesmo lugar e tal. E a gente se questiona. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, amém? Glória a Deus. E aí, quando Ele desvenda isso, que Ele vai para o palácio, né? A gente sabe que Ele, abaixo do rei ali, tem José. Ele vira governador do Egito. E quando ele vira governador do Egito, ele tem o cargo, ele se casa, né, com a Naftali, tem a sua família. E aí eu aprendo, porque uma coisa que o Senhor ministrou no meu coração, amém? José constituiu uma família no Egito, depois que ele foi governador. Mas ele tinha uma família lá atrás e precisava consertar coisas que os irmãos fizeram lá atrás. Então, mais uma vez eu falo para vocês, amadas, Deus nos abençoa, mas tem o jeito certo dele nos abençoar. Tem o jeito certo da gente chegar nas bênçãos do Senhor. É só pelas mãos dele, é só do jeito dele, não na nossa mão. Então, quando José ele está ali no palácio, ele está estabelecido, ele chega a governador. Imagina, José era José. Ali Deus já tinha cumprido o destino de José, o propósito de José. Ele já tinha chegado no palácio, já era governador. Mas tinha algo no passado dele que precisava ser reparado, precisava ser perdoado, precisava ser esclarecido. E assim é o Senhor Deus na minha e na sua vida. Ele esclarece todas as coisas, ele não deixa nada escondido. Nada. Tudo que está oculto, Deus traz à luz. Deus mostra. Então que nós venhamos a entender aquilo que nós fazemos. Porque nós, né, quando nós falamos, proferimos a nossa fé, que nós somos cristãos, nós somos, amém, a imagem e semelhança de Cristo. Nós devemos testemunhar com as nossas atitudes a palavra do Senhor, porque Deus nos cobra. E Deus fala, quanto mais nos é dado, mais é cobrado. Amém? Eu ouvi hoje um pequeno testemunho e eu achei muito interessante. Eu nem ia falar disso, mas Deus está me tocando para falar. Existiam 2 funcionários numa empresa. Um cuidava da parte da limpeza e o outro era o diretor. E fora os outros todos funcionários. Quando chegou o inspetor da empresa, ele foi no banheiro e encontrou o funcionário da limpeza dormindo. Ele chegou e falou assim: olha, levanta, vai para o seu posto, repõe o seu trabalho atrasado e eu vou te dar uma advertência, porque você dormiu em serviço. E assim ele fez. Foi punido, né? Retomou as atividades, limpou, colocou em dia as horas ali que ele tinha perdido e assinou a advertência e prosseguiu trabalhando normalmente. Mas quando chegou na sala do diretor, o diretor estava dormindo. O diretor da empresa dormiu. E quando chegou ali para fazer a vistoria e o rapaz viu esse diretor dormindo, ele simplesmente falou para o diretor: pode arrumar as suas coisas e você está despedido, está demitido. Mas eu sou o diretor. Mas você está demitido. E aí eu te pergunto, os 2 dormiram, o mestre da limpeza e o diretor, mas a punição foi diferente. Por quê? Porque o diretor tinha mais autoridade. O diretor era responsável por tudo que estava ali.
Então, quanto mais nos é dado, mais é cobrado. Eu não sei com quem Deus está falando aqui, porque não estava nem na minha lição. Mas eu ouvi e eu achei muito interessante. E o Espírito está me tocando para falar isso. Os dois erraram, o mesmo erro, mas a punição foi diferente. Por causa do cargo, por causa do nível, por causa da confiança que cada um tinha dentro daquela empresa. E assim não é diferente no mundo espiritual. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais da palavra você conhece, mais fiel você tem que ser a ela. Quanto mais o Senhor te revela, mais obediente você tem que ser. Quanto mais íntimo do Senhor você for, mais amor, mais entrega você tem que dar a Ele. Amém? O Senhor tocou no meu coração, em nome de Jesus. E aí, a gente vai ver já no final, só para finalizar, é muita coisa, gente. E o Senhor vai falando e se deixar, a gente vai ficar aqui. Mas são coisas pontuais que o Espírito Santo colocou pra gente, amém? E quando chega ali, na hora, né, que José está estabelecido no palácio, quem ele vê no Egito? Buscando comida, buscando ali os mantimentos, seus irmãos. O Senhor cria uma situação para que os irmãos vão até onde ele está. E te pergunto, foi a pergunta que eu fiz para o Senhor ali meditando. Ele era o governador, ele estava bem estabelecido, com a sua família constituída. Ele não poderia ter ido lá? Ele tinha bens, ele tinha posses, ele já poderia ir. Ele poderia ter pego ele, a família dele, ter ido lá até o Egito, lá até a casa do pai dele. Mas não foi isso que Deus falou. Não foi isso que Deus criou no cenário. Os irmãos de José é que tiveram que ir até o Egito. E quando José vê os irmãos no Egito procurando alimento, a palavra é clara em dizer: José reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram José. Ai, Jesus, eu tô toda arrepiada. Sabe o que o Senhor fala comigo nessa hora para falar para vocês? Aleluia. Os irmãos de José, eles permaneceram do mesmo jeito, mas José não. Por isso que José reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceu José. Amém? José tinha se tornado uma nova criatura. José tinha se tornado um novo homem, com um novo destino. Amém? E aí, quando os irmãos chegam no Egito, que eles procuram os alimentos, que José vê, José precisava de uma estratégia. E aí o Senhor dá a José uma estratégia, para que ele traga todos, porque não foram todos. Benjamim e o pai ficaram na casa. Amém? Mas os outros estavam ali. Então José cria uma situação para que os irmãos vão buscar o mais novo, que é Benjamim. E aí depois vocês meditem no que ele fez, né? Que ele manda os mantimentos já para que o pai fosse suprido, porque na hora ali ele já se preocupou com o pai, sabendo da situação. Então os irmãos vão, levam o mantimento para o pai e voltam com Benjamim. Aleluias. Mais uma coisa que eu aprendo aqui: Deus não deixa ninguém para trás. Aleluias. Glória a Deus. Todo aquele que tiver inserido no seu propósito não fica para trás. Amém? Deus não despede ninguém de mão vazia. Ninguém sai da presença do Senhor de mãos vazias, amados. Ninguém sai. Então, quando José, né, manda os mantimentos para a casa do pai e traz Benjamim, amém? Ali Deus já começou a trabalhar. José já começa a ver que os irmãos obedeceram, né,
fizeram aquilo que ele havia pedido. Porque você concorda? Os irmãos podiam ter ido, amém? Apesar que, né, aquela situação ali de ficar no Egito, eles precisavam daquela situação. Mas José, ele, com a estratégia do Senhor, ele consegue levar Benjamim. E aí quando ele põe a taça e ele coloca ali, diz que pegaram a taça. Então ali José, ele mexe na estrutura dos irmãos, para ver se os irmãos tinham se arrependido do que fizeram com ele. Se os irmãos tinham pelo menos entendido aquilo que eles tinham feito. Porque quando eles colocam a taça e são acusados de roubo, a taça está no saco de Benjamim. E eles sabiam que Benjamim, com a morte de José, era o preferido do pai. Olha como Deus é sábio. Olha o que José fez. José falou: eu era o preferido e vocês me jogaram na cova. Eu quero ver se vocês vão fazer a mesma coisa com Benjamim, porque agora o preferido é ele. Eu quero ver se vocês entenderam o que vocês fizeram. E aí, a graça do Senhor se manifesta. Porque Deus, ele se manifesta o tempo todo nas nossas vidas. Quando ali Judá fala para José: me põe no lugar dele, mas deixa o meu irmão embora. Porque sabia que o pai, sem Benjamim, ia morrer. Forte. É muito forte essa palavra. Primeiro eles mataram José, porque José era preferido do pai. Mas depois Judá se levanta e fala: não, deixa eu no lugar dele, eu fico seu escravo. Mas não faça isso mais com o nosso pai. Ele já perdeu José. Se ele perder Benjamim, ele vai morrer. E aí é tremendo, porque José fala: vá e busque o nosso pai. E aí é que José se revela para os irmãos. Amadas, essa história é maravilhosa. A vida de José nos ensina que nós sem Deus não somos nada. Que o nosso coração sem Jesus é pecaminoso, é maldoso. Quando um homem não tem Deus na sua vida, não tem temor pela palavra, quando um homem não tem o Espírito Santo, ele mata, ele mente, ele engana, ele faz tudo aquilo que não é para fazer. Mas quando a graça de Deus entra na minha e na sua vida, ele nos transforma e nada mais é como era antes. Amém? Quando José vê isso, que José se revela para eles, vai falar que José chora tão alto que o Egito ouve. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amadas, José chorou tão alto que todos ouviram aquela dor dele. Mas o coração dele foi transformado. E ele conseguiu abraçar e perdoar os seus irmãos. Amadas, mais uma coisa que eu aprendo na vida de José. José, ele perdoou. Ele trouxe os irmãos para ficar com ele. E ele ficou com a família dele. Então Deus falou forte no meu coração: o que é do Senhor une, multiplica, abençoa. O que é do Senhor, ele trouxe a família para morar no Egito, para junto da família que ele constituiu. Amém? Esse é o Senhor nosso Deus. Aleluias. Quando nós temos esse discernimento, a gente começa a entender que aonde tem divisão, aonde tem separação, aonde as coisas se perdem ao invés de se ganhar, não vem do Senhor. Amém? A bênção na vida de José multiplicou para a família dele toda. Aleluias. E aqui eu vou concluir a mensagem, que é a mensagem principal dessa palavra. Amém? Deus escolhe um numa casa. Deus escolhe um
numa família para alcançar toda a parentela, para alcançar todas as pessoas ao seu redor. Então, amadas, quando nós nos deparamos com essa situação, nós temos que entender, amém? Que Deus é poderoso e soberano sobre todas as coisas. E que para Deus não há impossíveis, amém? Não existe nada que seja impossível para Deus. Então, se você tem um filho, se você tem uma filha, se você tem o seu cônjuge, o seu pai, a sua mãe, se você tem seus irmãos, seus familiares, seus amigos, que estão fora do caminho do Senhor, que não servem ao Senhor, ou que estejam no caminho do Senhor, mas que não largaram velhas práticas, que não largaram, ainda não se tornaram novas criaturas, amadas, porque o ir para, a congregação, o professar a fé, não quer dizer conversão. Existem pessoas que têm fé, mas cada um tem o seu tempo. Mas creiam que para Deus nada é impossível. Pode ser quem for. O Senhor, Ele alcança, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma. Não desista dessa pessoa que você luta por ela. Não desista pela conversão desse ente querido que você orou tantos anos. Não desista dessa pessoa que para você é impossível, porque é aí que Deus entra. É aí que Deus age. Deus pega os que não são e transforma para servir Ele. Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pega aqueles rejeitados, os que mais deram trabalho, para fazer novas criaturas, a imagem e semelhança dele. Amém? Assim Ele fez comigo. E assim Ele faz. Amém? É só a gente acreditar. Glória a Deus. Não importa o que as pessoas falem. Não importa se as pessoas falem: esse aí não tem jeito. Essa aí não tem jeito. Amadas, para nós não tem jeito. Mas para Deus tem. Para Deus tem jeito. Ele sabe. Ele tem o plano perfeito de salvação. Amém? Em nome de Jesus. É isso que eu queria deixar com os irmãos, deixar com as irmãs. Me perdoem aí se foi muito longo, muito extenso, mas tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, eu tinha que passar para vocês. Amém? Glória a Deus. Então assim eu oro, eu agradeço o Senhor, porque Ele tem feito, aleluia, milagres, maravilhas, os nossos testemunhos, amém? Que Ele alcança a nossa família, o nosso cônjuge, para honra e glória do Senhor. Ele até está aqui. Deus, Ele é poderoso para transformar, mas tudo tem o seu tempo, amém? Procure entender o tempo das pessoas que estão ao seu redor. Procure entender que cada um tem os seus limites, mas nunca desista daquele que você acha impossível, amém? Porque o Senhor, Ele converte, Ele trata, Ele cura, Ele salva e Ele liberta. Porque é para a honra e para a glória dEle. Amém? Nada somos nós que fazemos. Tudo é o Senhor que faz. Amém? Glória a Deus. É isso que eu queria deixar para os irmãos. Eu queria falar da campanha, amém? Nós estamos em uma campanha, nós e a nossa casa servimos ao Senhor, amém? Todos os dias à meia-noite. Se puder colocar o link aqui, alguma das irmãs do grupo, ou a apóstola Bruna, eu convido a todas vocês que não são do grupo do WhatsApp, amém? O grupo do WhatsApp é o grupo da apóstola Bruna, é um grupo de mulheres, glória a Deus. E todos os dias nessa campanha, amém? Ele tem dado testemunhos, tem dado muitos frutos, para honra e glória do Senhor, né? E Deus, Ele é tremendo, amém?
E eu convido a todas vocês, se vocês quiserem entrar, vem fazer parte desse grupo do WhatsApp com a gente. A nossa líder é a apóstola Bruna. São campanhas, são palavras, sempre tem ali intercessoras, amém? Para orar por nós. Nós oramos umas pelas outras, amadas, amém? Nós temos também um projeto de mentoria, até tem uma que inicia hoje, glória a Deus. Ainda tem vaga, se as irmãs quiserem participar, procure aí a apóstola Bruna no privado, amém? Ainda dá tempo. É tremendo. Amadas, eu fiz uma mentoria, mas eu pude ver o quanto Deus me mudou, o quanto eu aprendi. Porque eu aprendi uma coisa que é muito importante. Se a gente não acreditar na gente, se a gente não se amar, se a gente não se cuidar, se a gente não acreditar que nós somos preciosas para Deus, nós não conseguimos fazer com que ninguém veja isso em nós. Porque a palavra vai falar que nós somos cartas vivas, amém? Nós somos o testemunho vivo do Senhor. E nós precisamos, mais do que falar, é que as pessoas vejam em nós aquilo que o Senhor operou nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E eu fiz só uma para honra e glória do Senhor. Por enquanto, foi tremendo, foi maravilhoso. Maravilhoso. E agora nós temos outras. Então eu convido a todas as irmãs, se puderem, façam a mentoria, entrem no grupo do WhatsApp, façam as campanhas, corre, busque ao Senhor enquanto ainda se pode achar, amém? Para honra e glória dele, aleluias. É isso que eu queria deixar para as irmãs. Ai, eu tô com vontade de terminar, por mim eu ficava aqui conversando com as irmãs, mas corre lá pro WhatsApp que a gente vai estar lá, amém? Em nome de Jesus, vai pôr o link depois, vocês procurem a apóstola Bruna no privado. Glória a Deus. Aqui eu termino a ministração e voltando mais uma vez, amém? José, o que Deus tinha na vida de José, ninguém, nada pôde apagar. O destino de José era que naquele tempo ele fosse levantado para salvar vidas. Aleluias. Esse é o propósito de Deus na minha e na sua vida. Quando ele nos cura, é para que a gente cure pessoas. Quando ele nos transforma, é para que a gente transforme pessoas. Quando ele nos liberta, é que a gente liberte pessoas. Não nós, mas em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós podemos fazer obras ainda maiores. Amém? Como a palavra diz. No nome de Jesus, nós podemos sermos instrumentos de cura, de libertação, de salvação, de transformação na vida dos outros, na vida das pessoas. Glória a Deus. Assim eu termino a palavra, agradeço a oportunidade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Que o Senhor esteja com vocês. Ele já está, Ele sempre está, amém? Glória a Deus. Mas que Ele se manifeste no sobrenatural de cada um de vocês, amém? Aleluias, que o Senhor se faça aí presente de uma forma sobrenatural no coração de cada um, amém? Que tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que no mundo espiritual de alguma maneira foi bloqueado, amém? Eu profetizo na sua vida que seja destravado em nome de Jesus, porque é Ele que faz, aleluias. Que a cura que você precisa, a libertação que você precisa, aquele ente querido que você precisa, que ele saia do vício, que ele saia da prostituição, que ele saia, aleluia, Jesus. Ah, Senhor Pai querido, que ele saia da onde ele está, aleluias, do adultério, da mentira, do roubo. Aleluia, Jesus. Que ele venha se tornar
uma nova criatura, para a honra e glória do Senhor. Amém? Que o Senhor vá, porque não tem limites para Ele. Ele arrancou a chave da morte. Aleluias. E não importa se o seu ente querido está num leito de hospital, se o seu ente querido está numa UTI, se essa pessoa que você ora está desenganada pelos médicos, não importa. Jesus dá a última palavra. Aleluias. A última palavra vem de Deus. Apenas creia. Amém? Que o Senhor pode alcançar tudo para Ele, porque nada é impossível para Ele. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Aqui eu termino, para honra e glória do Senhor, e aguardo as irmãs mais tarde. Aleluias, na campanha. A paz, Bru, Deus abençoe a cada uma de vocês. Amém? Em nome de Jesus.